Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Então tivemos aí momentos maravilhosos de louvores, adoração ao Senhor, hinos maravilhosos, né, irmãos? Venham pra cá. E eu creio que nós estamos alimentados através da adoração. Agora nós iremos ouvir, né? Nós já adoramos ao Senhor, agora iremos ouvir Deus falando com cada um de nós. Louvado seja Deus. Estava prestando atenção nos louvores, o louvor que a nossa irmã Letícia trouxe. Ele fala que há situações que só Deus pode resolver, né? E é verdade. Às vezes nós procuramos a solução em muitas coisas e se esquecemos que tem coisa que é somente Deus que é capaz de fazer. Somente Ele. Tem causa que somente o Senhor compete a resposta. E aí, como a nossa irmã louvou agora no final, nós temos mais de 1000 motivos para poder permanecer firme na presença do Senhor, seguindo a Cristo. Por quê, queridos irmãos? Porque Ele nos amou, louvado seja Deus. E como diz a palavra aqui, lida, a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Colossenses, ela traz um ensinamento muito importante. E Paulo, no primeiro momento, ele vai falar sobre a excelência de Cristo. Nós precisamos saber, irmão, que Cristo ele tem a sua suprema majestade e poder, louvado seja Deus. Cristo ele não é qualquer pessoa. Cristo ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, Paulo inicia dizendo no versículo 13, da seguinte maneira: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, louvado seja Deus. Então Cristo, irmãos, Ele realizou o impossível por nós naquela cruz. Ele nos libertou do poder das trevas. Todos nós, a palavra do Senhor, lá em Romanos, vai dizer que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós era considerado como inimigos de Deus, filhos da ira, diz a palavra do Senhor. O nosso destino era a condenação, era o juízo. Mas através de Cristo, Ele nos libertou do poder das trevas. E não somente isso, Ele não somente trouxe libertação, mas Ele também nos transportou. Ele nos deu a garantia de sermos participantes do reino do seu Filho amado, louvado seja Deus. Você é um participante do reino celestial. Você tem parte da promessa, da herança de um novo céu, uma nova terra, por meio de Cristo Jesus. Você precisa alimentar essa certeza no seu coração. Aos nossos irmãos recém-convertidos, que você alimente isso, querido. Que Jesus, Ele se entregou por ti por completo, para que você recebesse essa promessa. Não mérito nosso, não é mérito nosso, não é pelo tempo de cristão que você é, não é pelo tempo de cristão que eu sou, mas através da obra de Cristo sobre as nossas vidas, sobre o mundo, de ter nos libertado do poder das trevas. Por meio dele nós temos o privilégio de ter acesso ao céu, ao reino celestial, preparado por Jesus. E algo mais, digo mais, sem nenhuma culpa, sem nenhum peso, sem nenhum fardo em nossa mente, porque Cristo ele limpa e purifica todas as nossas vidas, louvado seja Deus. Cristo ele faz isso em cada coração, em cada vida. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Ele é a imagem do Deus invisível. Então, enquanto Cristo esteve aqui na terra, aqueles que viveram no seu tempo puderam ver o próprio Deus, que é invisível, que é Espírito, ali apresentado na semelhança humana,
nós podemos, aqueles irmãos que estiveram ali naquele momento, puderam ver o próprio Deus invisível. Louvado seja Deus. Tiveram esse privilégio. E Jesus mesmo diz, diante daquele momento, onde muitos tiveram esse privilégio, como o cego Bartimeu, louvado seja Deus. Muitos tendo esse privilégio não aproveitaram a oportunidade. E quando a nossa irmã Rita estava lendo aquela passagem bíblica de Marcos, veio na minha memória e eu passei a refletir que não foram todas as pessoas ali da época de Jesus que foram curadas, que foram libertas, que foram transformadas. Porque nós vemos que era preciso dar um passo, era preciso tomar uma decisão, era preciso estar disposto, ter uma atitude de ir ao encontro de Jesus, de clamar, de buscar o Senhor, de insistir, de ter desejo, de ter força em correr para Cristo. A palavra do Senhor vai falar que lá em sua cidade, lá em Jerusalém, ele não operou milagres. Porque alguém sabe? Porque muitos conheciam que ele era o filho de um carpinteiro, conheciam sua mãe, diziam: não é esse aí filho de José? Não é esse aí filho de Maria? E por conhecerem ele, não acreditaram, não creram, não receberam o milagre, não receberam o Salvador de suas vidas. E Jesus ali no último momento, onde estava prestes a morrer, ele faz aquela oração, um lamento por Jerusalém, dizendo: quantas e quantas vezes ele tentou juntá-los, ele tentou restaurá-los, ele tentou acolher cada um em seus braços de amor, mas eles rejeitaram o Salvador. Não acreditaram na supremacia, na excelência de Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. E Paulo, irmão, ele está falando para os judeus que ainda viviam dessa forma. Achavam que os sacrifícios e os rituais eram mais importantes do que você crer, do que você ter fé em Cristo. Eles achavam que não é suficiente você servir a Cristo, era necessário ainda continuar realizando sacrifícios. E Jesus mesmo diz que misericórdia ele quer e não sacrifício. E aqui a palavra do Senhor, Paulo vai dizer que Cristo é suficiente, que Cristo é supremo, e sobre ele todas as coisas foram criadas no céu e na terra. E a palavra vai dizer que sem ele nada do que existe teria sido feito. Hoje nós estamos aqui, irmão, por causa de Cristo. Porque se não fosse a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida, nós não estaríamos nem de pé hoje. Mas o seu poder, a sua soberania, por meio dele tudo subsiste, louvado seja Deus. E creia em uma coisa, amado: não é o pastor que é o dono da igreja, não é o presbítero, não é o diácono, né? Muitas vezes as pessoas seguem uma tradição: a igreja da Cira, a igreja do pastor Valdeci, a igreja do pastor Alex. Não, a igreja é de Cristo, louvado seja Deus. A igreja é de Cristo porque ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, porque a igreja pertence a ele. Ele é o dono de todas as coisas que existem. E a palavra vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Por meio dele tudo passou a existir. E esse primogênito de toda a criação, que criou todas as coisas, que sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair, esse mesmo Deus, chamado Jesus, o Filho de Deus, não significa dizer, irmãos, entenda uma coisa, como até a nossa irmã falou ontem: não pense que Jesus, por ser chamado de Filho de Deus, ele é menor do que Deus. Ele não é menor do que Deus. Os três são iguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos têm ações diferentes, atributos um pouco diferentes, mas ele pertence
toda a unidade, toda a união e poder, e nós intitulamos como único Deus, porque nele pertence toda a majestade. Então o Deus Filho Jesus, que sabia de tudo que iria acontecer, como o nosso irmão Carlos falou, por causa dos escolhidos, os tempos estão sendo abreviados, e ele ainda continua salvando, ele continua transformando vida. Esse Jesus poderoso, supremo e salvador, ele também é o primogênito dos mortos, louvado seja Deus. Ele morreu, querido irmão, ele sofreu profundamente, como até o nosso irmão pregou ontem lá em Isaías. A profecia de Isaías confirma que Jesus iria morrer, iria levar sobre si as nossas enfermidades, iria levar sobre si as nossas dores, nossos pecados, para que por meio da sua morte, ele sendo o primogênito dos mortos, por meio dele que ressuscitou, nós também possamos e pudéssemos receber a promessa de ressurreição. Como a nossa irmã Letícia louvou, ali Jesus ele diz para Lázaro, diz para Marta e Maria, Lázaro ainda estava morto, ele diz para elas: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, louvado seja Deus. E ele confirma dizendo, elas até dizem assim, porque elas tinham essa esperança da ressurreição, e elas dizem: Senhor, eu sei que o Senhor há de ressuscitar o nosso irmão no último dia. Mas Jesus está falando naquele momento, e Jesus diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida, louvado seja Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, louvado seja o nome do Senhor. E tudo, irmão, que Cristo realiza nessa terra, todas as bênçãos que Ele realiza em nossa vida, são provisórios e momentâneos, porque todos nós iremos passar pela morte terrena. Mas existem 3 estágios da morte. A morte espiritual aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. E a morte carnal acontece por consequência do pecado do homem, onde todos nós passamos pela morte, uns com 100 anos, outros com a enfermidade, outros com um acidente. Muitos passam pela morte. Mas existe uma promessa para aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, de não participar da terceira morte, de não ser levado à condenação, ao tribunal para a condenação. E Jesus, que é a primazia de todas as coisas, o primogênito dos mortos, Ele trouxe vida a cada um de nós, nos libertando da condenação eterna, louvado seja Deus. Então, irmão, o maior privilégio de você seguir a Cristo, não pense que através do momento que você dar um passo para o Senhor, a sua vida vai melhorar financeiramente, o seu relacionamento vai melhorar. O Senhor pode abençoar para melhorar, sim, mas o melhor, a garantia melhor que você recebe sobre a sua vida é saber que não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque Cristo te libertou da condenação, do pecado e da morte. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É essa promessa que você recebe do Senhor, irmãos. Nós aqui vivemos nessa terra, e o Senhor, glória a Deus, Ele nos dá muitas bênçãos. Ele nos dá o necessário para vivermos nessa terra. Ele continua fazendo. Ele continua abençoando os seus servos. O salmista Davi declara que nunca viu o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão, porque o Senhor sustenta cada um. O Senhor nos dá o alimento, Ele nos dá a condição, Ele abre porta, Ele mostra possibilidades para viver durante o momento em que Ele deseja que nós venhamos viver nessa terra. Mas não podemos pensar que a nossa vida se resume só aqui, querido.
Porque existe um novo céu, uma nova terra sendo preparada para mim e para você. É essa a esperança que deve alimentar o nosso coração. O maior motivo de eu servir a Cristo é esse: é saber que por meio dele eu tenho uma promessa de vida eterna. Eu tenho uma promessa em saber que eu não vou morrer eternamente, porque aqueles que creem no Senhor, eles apenas dormem, louvado seja Deus. E quando diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem dormindo no pó da terra, ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, diz a palavra do Senhor. Isso é por meio do poder, da autoridade e da plenitude que habita em Jesus Cristo, nosso Salvador, louvado seja Deus. É por meio de Jesus que nós recebemos essa promessa, irmão. Porque por ele, como diz no versículo 20, por meio dele, ele fez paz através do seu sangue, da sua cruz, e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Através do pecado, o inimigo tinha todo o poder e liberdade para tentar massacrar a nossa vida. O inimigo, antes da vinda de Cristo e da morte de Cristo, ele atuava de forma terrível na vida das pessoas. É tanto que a palavra diz que antes de Cristo vir, o Senhor olha para a terra, e a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que Deus não vê um justo sequer. As pessoas só faziam o que era mal. As pessoas só pensavam no que era mal. Os seus pés eram ligeiros para derramar sangue. A sua boca era como sepulcros que só falavam coisas terríveis, de maldição, coisas malignas. Mas através de Jesus, todo o grilhão, todo o poder e potestade maligna foi quebrada por meio do seu amor. Foi destruída por meio da graça salvadora de Jesus. Onde nós não somos mais escravos do pecado, onde o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e injustiça, louvado seja Deus. Então, irmãos, agora, por meio de Jesus, a palavra diz que nós fomos reconciliados com o Pai. Nós temos paz com Deus, né? A nossa irmã até falou no início, através da oração, que ia orar pouquinho, mas o orar é falar com Deus. Você fala com o Senhor. Você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade porque é uma conversa. Você agora, é como Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigos, louvado seja Deus. Vocês são meus amigos. E assim, querido irmão, você é um amigo do Senhor. Você é alguém especial para o Senhor. Ele é o teu amigo para todas as horas. Ele é quem te fortalece. Ele é quem cuida de você, porque nele habita todo o poder. Louvado seja Deus. E aí Paulo, falando desse tema tão poderoso para a igreja, ele continua dizendo que por ele, nós devemos permanecer firme, alicerçado na fé, não se afastando da esperança do Evangelho. Irmãos, o maior objetivo da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é mostrar ao homem o caminho da salvação construído por Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que nós não podemos crer em outra criatura que salve o homem, porque não existe. Nós não podemos crer em outro meio para o homem ser salvo, porque Jesus mesmo afirma. Então, se ele diz, e a palavra do Senhor afirma, dizendo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, louvado seja Deus. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse que era o único caminho, louvado seja Deus. Ele disse que só ele é a verdade, não existe outras verdades. A verdade é no Senhor, está no Senhor, está na sua palavra. Aleluia. E ele conclui o versículo 6 de João 14 dizendo que ninguém vai ao Pai
se não for por Ele. Ninguém pode ter a herança do reino celestial, ser participante da ressurreição através de outro ser, de outra criatura. É somente por meio de Cristo. Por meio de Cristo você é salvo, igreja. E Paulo, pulando um pouquinho, Paulo ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 2, concluindo essa explicação sobre a supremacia, a excelência de Cristo, ele vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Louvado seja Deus. Você recebeu Cristo em sua vida, irmão Cosmo? Irmão, acorda, varão. Jesus está voltando, irmão. Se você recebeu Cristo em sua vida, querido, permaneça firme. Não abra mão da sua coroa, louvado seja Deus. Preste atenção, igreja. Preste atenção. Se você recebeu a Cristo em sua vida, irmão Cosmo, não abra mão, continue a viver nele. Não olha para quem ficou para trás, mas faça como Paulo fez. Prossiga para o alvo, para a premiação, para a coroa que está proposta sobre a sua vida. Cristo, queridos irmãos, ele recebeu uma coroa de espinhos, para que nós pudéssemos receber uma coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele foi coroado com espinhos sobre a sua cabeça, ele vai coroar a sua igreja com uma coroa de ouro, uma coroa de glória, de eternidade, de herança para aqueles que permanecem nele. Louvado seja o Senhor. Não permanece na igreja, não permanece no pastor. Eu não estou dizendo no sentido de você não vir para a igreja. Presta atenção, igreja. Eu estou dizendo de você não confiar em outra pessoa, não confiar, rapaz, esse amuleto aqui, ele é poderoso sobre a minha vida, então eu vou andar com ele, porque quando eu estou com ele, eu sou livre de todo mal. Não creia nisso, querido irmão, porque nós devemos permanecer unicamente em Cristo, viver e continuar apenas nele. Louvado seja Deus. O maior motivo de nós estarmos aqui neste momento, neste lugar, é porque Cristo nos resgatou. Louvado seja Deus. Quando entendemos, irmão, o que nós merecíamos, qual era o nosso lugar, nós não abrimos mão da graça de Jesus. Você pode até tropeçar, você pode até passar por momentos difíceis, você pode até sofrer em alguns momentos, mas quando você entende o que Cristo fez por você, de verdade, você não abre mão dele por nada. Louvado seja Deus. Não abra mão do Senhor, irmão. Decida não se contaminar. Decida não se entregar às iguarias, aos pratos, os banquetes que o mundo oferece, porque eles são apenas prazeres momentâneos. Não vai trazer tua felicidade. Muito pelo contrário, eles vão roubar a tua paz, roubar a tua dignidade, roubar a tua honra e te levar à destruição. Lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer que somente Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele como bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Os demais é mercenário, é ladrão, é salteador, que vem somente para matar, roubar e destruir. O inimigo ele está fazendo isso, e ele não vem mostrando o final, ele vem mostrando uma face aparentemente boa. Como assim? Ele vem para tentar nos enganar com os prazeres que achamos, será? Isso é bom, mas que no final ele vai roubar a tua alma, destruir a tua vida e te eliminar da promessa de salvação. E Paulo, irmão, ele vai dizer que quando nós temos uma nova vida em Cristo, no verso 20 do capítulo 2, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo, então toda tradição,
todo costume mudando. Precisamos, diante do processo da salvação, mudando devagarzinho. Nós não podemos atropelar o tempo. É como um pastor bem frisou em uma das suas mensagens, que todos nós temos um tempo de transformação. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E assim também, a partir do momento que nós tomamos a decisão de escolher a Cristo, nós não mudamos de repente da água para o vinho. Não é dessa forma. Há um processo de salvação. Paulo, nós vemos o exemplo de Paulo, foi algo sobrenatural, onde o Senhor realizou uma obra extraordinária, porque ele estava seguindo para destruir o povo de Deus. Como diz a palavra, ele estava respirando ameaças, mas foi encontrado pelo Senhor. E ali naquele percurso, o que estava saindo para perseguir, estava agora saindo para anunciar o Evangelho e ser perseguido por ele. Louvado seja Deus. Mas há um processo, irmão. E esse processo, nós precisamos entender que diariamente o nosso eu precisa morrer e Cristo precisa crescer em nossa vida. Cristo precisa brilhar em nossa vida. Cristo precisa dominar a nossa mente e o nosso coração. E a partir, irmãos, que tomamos essa decisão, para encerrar, a palavra do Senhor, no capítulo 3, e o versículo 1 vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E não somente isso, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, está guardada com Cristo em Deus. Louvado seja Deus. Não somente, irmão, não somente busque as coisas lá do alto, mas pense como vai ser lindo. Se você passar a refletir, como será um lugar sem morte, sem dor, sem choro, sem problemas financeiros, sem doenças, sem câncer, sem precisar fazer aquilo ou isso. Só no céu existe esse lugar. Aleluia! Então pense nesse lugar. Pense naquilo de melhor que o Senhor pode fazer na sua vida e naquilo que Ele tem guardado para você lá no céu. É maravilhoso, irmãos. Então, quando vier um problema aqui terreno sobre você, se lembre que existe um melhor te aguardando. Não se esqueça disso, amém? Saiba que Cristo é suficiente na sua vida para salvar, para transformar e te levar para o céu, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Nosso irmão Carlos está convidado para fazer oração. Os avisos da semana: amanhã tem oração, né, irmão? Amanhã tem oração. E eu queria falar para os nossos irmãos novos convertidos: quinta-feira e sexta nós teremos estudo. É muito bom participar, e a igreja também está convidada, tá bom? Os nossos irmãos de participar desse momento de estudo, para a gente aprender alguns temas muito importantes que são base para a nossa fé, enquanto servos do Senhor Jesus, amém? Então, diariamente nós vamos aprender a palavra, e que Deus possa abençoar a cada um. E aí também nós teremos a escola bíblica, né? As irmãs depois vão organizar aí para fazer a pesquisa e o cadastro dos irmãos inicial, e também avisar toda a igreja: participe da escola bíblica, irmão. É um momento muito importante e também de grande aprendizagem. Não perca, participe. A gente está tentando, né, fazer de uma forma mais dinâmica, mais compreensível, através de vídeo, de slide, para que a igreja possa estar interessada em conhecer e aprender mais a palavra do Senhor, amém? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade e oremos em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, estamos de pé, vamos orar, né? Em nome de Jesus. Então, amanhã temos oração, viu? Terça-feira também tem culto campal. Em nome de Jesus. Vai ter culto campal, né? E a gente fala do grupo aí onde vai ser, né? Em nome de Jesus. Dá certo ser lá, irmão? Na sexta agora, ou na terça, ou só programar mais à frente? Hã? Tá? Amém. Pronto, então está confirmado, Pode ser lá né? em casa, viu? Se não der certo, lá pode ser lá em casa. Tá bom. Mas aí já deixa pra próxima lá. Em nome de Jesus. Pronto, né? Então, Em nome de Jesus. hoje vai ser na nossa irmã Beta, né? Nossa irmã Beta. Culto, terça-feira, tá certo? Terça. Terça. Tá certo ou então quer na próxima? Aí a gente marca para a irmã Delícia. Dá agora? Então pronto, amém. Então, Glória a Deus, aleluia. quarta-feira temos culto, né? Quinta estudo com os irmãos, toda a igreja que quiser compartilhar também, pode ir. Aleluia. É bênção, né? Aleluia. Muito bom, estuda, maravilha. Em nome de Jesus. É só nos ajuda a crescer espiritualmente, né? Glória a Deus, Vamos aleluia. engajar nisso, a igreja toda junta. Glória a Deus. Glória a Deus, vai Aleluia. nos abençoar. Vamos orar, querido Pai, Oh, Deus, nesse momento, meu Pai querido. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, que passamos na presença, Senhor, Pai. Deus querido, que nessa noite, meu Pai, cada um possa sair daqui, Senhor, feliz, alegre, Senhor, porque o Senhor falou através da palavra, Senhor, aos nossos corações, meu Pai querido, através dos louvores, meu Deus amado, ao Senhor querido, que o Senhor possa, meu Pai, no poderoso nome de Jesus, assim, meu Pai, encher cada um da graça, Senhor querido, assim, meu Pai, no fervor, Senhor querido, meu Deus amado, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, assim apresentar os teus servos, Senhor, convertidos, Senhor querido, que teu Espírito Santo, meu Pai querido, dê tocar, Senhor, dê fortalecer, Senhor, dê dar entendimento, Senhor querido, a cada um, Senhor, meu Deus, possa acontecer, meu Pai, essa caminhada, Senhor, que está amada, se é espiritual, meu querido, Deus, em nome de Jesus, mas que continuemos, igreja, meu querido, abençoa cada servo, Senhor, primeiro, Senhor querido, que cada um, meu Deus, possa, meu Pai, assim da força, funcionar, Senhor, como serve, Senhor, Senhor querido, que se levanta, Senhor, abençoa da nossa igreja, que se levanta, Deus, glória a Deus, ajude, Senhor, traz o Deus, familiar, que possamos, meu Pai, da sagrada vida, Senhor, que a ti, Senhor, e continuar a viver na tua presença também, Senhor, Senhor, por aquele, meu Pai, que está lá na sarjeta, Senhor, por aquele, Senhor, que está, Senhor, caído, Senhor, muita vida, toda droga, toda vida, meu querido, Senhor, deu a vida para ele, por isso, meu querido, nós te oramos, Senhor, dá o Espírito Santo, restaurando a vida daquele, Senhor, daqueles que vão a Deus palavra, o teu evangelho, Senhor, eles estão na mão, o teu evangelho, Senhor, que estão nas prisões, teu Espírito Santo, ele vai na rua, Senhor, assim como o medo, abençoar, meu Deus, mais, meu querido, que teu Espírito Santo continue sobrando, Senhor, que assim não vai que tem tentado pedir das vidas nesse momento, Pai, também nós somos gratos, nós te agradecemos, Senhor, Espírito Santo, para anunciar a tua palavra com poder, amém, em nome de Jesus, aleluia. Estendo as mãos para as bênçãos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Salvador, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão, consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, desde agora para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Salve o Senhor com as palmas, salve uns aos outros com a paz do Senhor.